Diz assim, Evangelho de João, capítulo 12, verso 46. Jesus falando, tá? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Verso 49, finalizando. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Lembra que eu disse a você que nós falaríamos sobre o tema como será o julgamento divino? Deixa eu te explicar uma coisa. Há uma série de situações que as pessoas, elas não compreendem direito essa situação, e eu gostaria de trazer luz a isso, a luz bíblica, a luz que possa instruir você a como lidar com essa situação. Primeiro, por que eu quis falar desse tema? Por que eu quis trazer esse texto hoje para você? Nós somos aqui de São José do Rio Preto e hoje, no dia 23 de julho, nós estamos vivendo o pico da epidemia. Nós somos uma cidade de 450 mil habitantes e chegou dias aqui de ter 500 novos infectados num único dia. É muita coisa. Os hospitais já não comportam mais. Eles começaram a abrir as UPAs e as UBS para fazer deles leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria. E o que acontece? O que eu queria passar a você? Por que eu me motivei a fazer isso em meio a essa situação que nós estamos vivendo? Eu percebi, nesses últimos 4 meses, eu vi uma reportagem de pessoas que no começo da pandemia ou dessa situação, elas desdenhavam do que estaria para acontecer. Pessoas que, pastor Paulo, elas falavam assim: mas eu não conheço ninguém. Dá para dividir a tela? Isso. Eu não conheço ninguém. Vários falaram: eu não conheço ninguém. Aqui na cidade não tem nada. Tudo não está acontecendo. Novo, né? Não é verdade? Para quê? Para que isso? Para que aquilo outro? Alguns, eles garganteavam no Facebook situações do tipo: não precisa de tudo isso, ou essa situação. Mas veio o fogo, veio a fornalha, a situação ela foi se acirrando, e quando elas tiveram, isso passou na reportagem, pessoas da sua família que tiveram as suas vidas ceifadas por esse vírus, que alguns admitiam apenas uma gripezinha, elas mudaram de opinião. Chegou mais perto. O senhor percebe? Então elas, não é bem assim, eu estava errado, eu não devia ter dito isso, hoje eu quero dizer para você ficar em casa, e eu não estou aqui para dizer que é para ficar em casa, não é ficar em casa, não é essa a ideia, tá? Eu não vim politizar a mensagem, para com isso, eu vim entregar um texto bíblico. Mas aquelas pessoas que falaram, pastor Paulo, aquela situação de que estavam exagerando, que não é bem assim, que não mata não, que é isso, quando elas tiveram na pele o que elas apenas presumiam, elas tinham um pressuposto, elas achavam que era daquela forma, mas quando elas sentiram na pele, ela mudou. É verdade. Quando ela conheceu a verdade, espera aí, pode não matar tudo que o mundo que fala que mata, mas morre. Nós somos muito regidos hoje pela mídia, né? Você vê? E tinha gente na mídia disparando isso, e alguns seguidores de forma confortável. E o absurdo de dizer que crente que é crente não fica doente. Misericórdia, gente. Não é isso, é um absurdo. Por favor. Não, falta fé. Se faltar fé, realmente o cara fica doente. E aí se percebe que, de fato, homens e mulheres de Deus tiveram um encontro com Jesus,
foi essa situação, Deus permitiu que eles partissem. Eu não vim falar de Covid, eu não vim falar de se você deve ficar em casa ou se você não deve ficar em casa. Eu vim falar de uma verdade que para alguns chegou tarde demais. Eles anunciavam uma coisa, falavam uma coisa, só que quando a situação se acirrou, aquilo que elas falavam não suportou a verdade. Quando ela teve um parente, um ente querido morto, ou passou por sufoco, ou por uma UTI, ou por uma internação, elas falaram: opa, eu estava errado. Qual é a minha missão essa noite? A minha missão é falar do último dia, o dia que você vai ter um encontro com Jesus. Olha bem para mim, olhe bem para mim que eu vou te dizer algo. Jesus relatou exatamente como será esse dia. E eu quero poder entregar essa verdade. Bom, vamos primeiro para uma introdução, antes que eu continue a pregar, antes que eu comece a pregar. Primeiro, tem pessoas que não estão nem aí para a verdade. Não estão nem aí se vai ter julgamento, se não vai ter julgamento. Mas o fato é que o fato de não estar nem aí não implicará nas consequências desse desdenhar de hoje. Da mesma forma que pessoas não se precaveram ou diziam coisas que não suportaram uma situação quando ela chegou, haverá um dia em que eu e você estaremos diante de Deus. Há pessoas que não se preocupam com isso. E há pessoas que elas imaginam que isso vai acontecer e que ela vai poder levar diante de Deus aquilo que ela fez de bom. E a esperança dessa pessoa é que o que ela fez de bom possa suplantar aquilo que ela fez de mal. Então, pastor, ela imagina o seguinte: olha, eu vou fazer as coisas boas, né? Porque afinal, coisa mal todo mundo faz, e mais, maior e menor grau. Mas ela pensa o seguinte: pastor, se eu fizer umas coisas boas, se eu puder ajudar umas pessoas, se eu fizer algumas benfeitorias, Deus vai levar isso em conta. E levando em conta, elas imaginam, sabe, elas têm em mente que elas vão estar numa fila, vão imaginar todo mundo na fila, só apreensivas: será que eu passo, será que eu não passo, será que eu vou passar, será que vai dar 6-4, 6 coisas boas contra 4 coisas ruins, será que vai ser 5,1 coisa boa e 4,9 coisa ruim, mais coisa boa? Se é mais coisa boa, tem que passar, não é possível. Ou então aquelas pessoas que pensam assim: nossa, deu 4,8 coisa boa e 5,2 coisa ruim, agora pegou, mas eu vou bater um papo com Jesus, eu vou conversar com Jesus, Ele vai me deixar eu falar, explicar. Queridos, negociar. Parece esdrúxulo que eu estou falando, bobagem que eu estou falando, mas nas atitudes as pessoas fazem isso. Elas querem demonstrar coisas boas para que possam de fato justificar a sua vida eterna. E eu queria poder falar a verdade para você. Não caia nessa. Não espere pagar para ver. Eu não vou falar coisas que saiam da minha mente ou achismo. Eu vou para a palavra de Deus, para que você possa ser instruído pela palavra de Deus, para que a partir de agora você tenha consciência: bom, eu vou ter um encontro com Deus, e esse papo de débito e crédito não cola, não vai dar certo. O pastor acabou de dizer, então agora eu vou te mostrar que isso não é assim. E aí nós podemos chegar juntos à conclusão de como será o julgamento divino. Texto bom, não é? Fala a verdade. Não seria muito interessante, não é muito interessante, a partir de hoje, você conhecer essa verdade? Me dê mais 20 minutos e eu vou poder explicá-la para você. Se você olhar o verso 47, você vai observar um primeiro ponto: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para
salvá-lo. Então aqui, primeira verdade, você acha que hoje Jesus é o teu juiz, e Ele não é. Pastor, quantas pessoas pensam que Jesus é o seu juiz? Elas imaginam que... E tem gente que questiona por que Jesus já não pune aquele traste logo. Eles olham aquele santinho que faz arte, por que Jesus já não julga essa coisa? Queridos, bota uma coisa na tua cabeça. Jesus é hoje o teu advogado. Aleluia. Ele está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo. Eu não vim julgar você. Eu vim salvar você. Enquanto eu e você, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, há esperança e o advogado estará advogando a seu favor. E ele não estará advogando a tua inocência. Importante você dizer isso. Ele estará advogando a tua culpa. Mas ele vai advogar o pagamento já feito. Você é culpado, mas a punição já foi aplicada. E foi aplicada nele, no advogado. Então, entenda. E pessoas que imaginam que o julgamento será aqui. Quantas pessoas não falam, não, aqui se faz, aqui se paga. Nem sempre. Nem sempre. Não espere que as consequências dos enganos e dos erros sejam aqui. O que Jesus está dizendo é que enquanto eu e você estivermos aqui hoje, agora, temos um advogado para advogar as nossas causas. Então esse é o primeiro ponto, a primeira verdade. Pare com isso de achar que Jesus quer acabar com você, destruir sua vida. Na verdade é você que está tomando decisões erradas, equivocadas, exatamente porque não tem Deus, e toma essas decisões exatamente pela falta de Deus, e as consequências da sua decisão é que tem levado você a se tornar o que é. Então você precisa entender que agora, nesse exato momento, se você se render a Deus, você não vai ter um juiz, você vai ter um advogado. Glória a Deus. É bom demais, não é, pastor? É Aleluia. Bom demais da conta, é bom demais. É um advogado. Agora vamos para uma segunda verdade. A pessoa, olha o verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então é o seguinte, também tem pessoas que podem dizer, imagina aquela carinha de coitado. Vamos ver se eu vou conseguir fazer uma cara de coitado, pastor, deixa eu ver. Gatinho. Ele chegando diante de Deus e dizendo, ai Senhor, sabe o que é? Eu não imaginei que era bem assim, eu me vi enganado, eu participei de uma seita e essa seita me enganou. Senhor, olha, o Senhor viu que, olha, não foi culpa minha, foi culpa do pastor que eu tinha, foi culpa da liderança que eu tinha. No último dia não vai caber isso, porque no verso 46 ele diz, eu vim como luz para o mundo. Se hoje você está nas trevas, se você deixar que a palavra entre nos seus ouvidos e que o Espírito trabalhe em sua mente, você jamais continuará nas trevas. Aleluia. Antes de chegar esse último dia, antes de chegar, a luz divina iluminará você. Que bom é isso? Você entende o que eu estou falando? Então, se você hoje está no erro, no engano, mas está disposto a ouvir a verdade, se você está aqui me ouvindo e agora diante da palavra, espera aí, a verdade é Cristo, a verdade não é o meu pastor. A verdade é Cristo, não é a denominação que eu sirvo. A verdade é Cristo. Então, uma das coisas que você não vai poder alegar no último dia é que você permaneceu nas trevas. E por que permaneceu nas trevas? Então, você se perdeu. Então, agora é uma oportunidade de você... Já ouviu, pastor? O senhor já ouviu coisas? Eu imagino que o senhor deve ter ouvido diversas vezes. Ele fala assim, pastor, eu acho tudo isso muito interessante, mas meu pai pensa como eu pensava, como eu penso. Meu avô pensava como hoje eu penso. E eu prefiro pensar como ele sempre pensava. Sim, é a tradição, né? Não é verdade? Tradição. Já preguei pra gente assim. Você vê, ele chega e diz, meu avô pensava assim, meu pai pensava assim. E eu penso assim, pronto. Aí ele vai poder dizer
que Deus foi injusto com ele? Não, porque ele está dizendo, ó, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pastor, eu vou falar, continua a tela dividida aí, tá, Wagner? Um dia eu fui pregar para uma pessoa de uma determinada religião que não cabe aqui ficar dizendo. E eu fui com material, porque essa pessoa ela estudou aquela religião, ele era um estudioso que não se formou, mas ele tinha grandes dúvidas. E eu disse, a melhor maneira de tirar as dúvidas dessa pessoa é levar o material que essa pessoa tem em mãos na religião dela e vamos confrontar com a palavra. O senhor entendeu, pastor? Sim. Então, cheguei para ele e disse, ô fulano, irmão, é o seguinte, deixa eu te explicar, vamos para a Bíblia. Aí eu peguei os dogmas dele, as doutrinas dele e fui para a Bíblia. E eu fui desconstruindo aquilo e mais. Eu fiz isso numa tradução segundo a religião dele. Respeitando. Jogou no campo dele, né? Joguei no campo dele. Fui para lá, mostrei isso, fui para lá, mostrei isso. No final das contas ele olhou para mim e falou, estava eu e o pastor Adriano. O pastor Adriano estava junto comigo. E o pastor Adriano vai lembrar de quem eu estou falando. Ele disse, olha, eu prefiro ir para o inferno, mas continuar pensando do jeito que eu estou pensando. Na hora que ele falou isso, nós estávamos numa padaria, tomando um belo café. Eu fechei todo aquele material, tomei um café gostoso com aquele cara, não desfiz dele, é uma opção dele, jamais vou desrespeitar as decisões dele, como eu jamais desrespeitarei as tuas decisões. Ficamos ali mais uma meia hora, sabe, um pãozinho de queijo, eu não sou mineiro, mas eu gosto de pão de queijo, sabe, glória, e eu sou especialista, eu sei qual que é bom e qual que é ruim. Então, sabe, não me vem com pão de queijo velho, que eu já sei que não funciona, não cola. Bom, aí nós tomamos um cafezinho, sabe o que é café gostoso? Uhum. Fomos embora. Eu continuei trabalhando na obra de Deus, servindo ao Senhor. Vida que segue, né? E o pior, pastor, o pior, isso já faz uns 2 anos. Eu não sei ainda se tem, porque parou de aparecer para mim, na minha timeline, na minha linha de tempo lá do Facebook. Esse rapaz, ele foi se degradando. Só que ainda está vivo. Ele está vivo. Enquanto estiver vivo, há esperança. Agora, ele vai poder alegar que não teve a luz? Eu não convidei ele para fazer parte da igreja onde eu sou pastor. Jamais eu convido. Eu jamais falo da igreja onde eu pastoreio. Eu falei do Evangelho. Fui mostrar uma verdade para ele. Então, esse é outro ponto. Eu queria... Falta 2 pontinhos rápido, verso 47. Queria que você lesse comigo o verso 47. Diz assim... Perdão, deixa eu ver se 47 ou 48. Ah, não, 48, tá? Jesus continuando dizendo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Então, o outro ponto, uma outra verdade. Agora eu vou tentar assim ser bem devagarzinho para você entender. As pessoas, elas não associam Jesus, ou algumas delas, não associam Jesus à palavra. Elas até gostam de Jesus. Ela se simpatiza com aquele Galileu, que eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, um ser humano não admitir o Jesus histórico, pastor. Ele pode até não admitir que Jesus foi Deus ou é Deus, mas não admitir que veio um homem que se anunciou como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, diante de tantas evidências históricas. Ah, não, aí ficou difícil. Aí você está querendo duvidar da minha mente, mas eu posso respeitar você não acreditar que Ele é Deus. Também, cada um tem que acreditar naquilo, enfim, é um direito seu. Lembra da escuridão? Ele veio para ser luz. Se você quiser permanecer na escuridão, opção sua. Mas agora, uma outra verdade é, se eu creio no Cristo, se eu creio em Jesus, uma verdade que você precisa entender, que a palavra é Ele.
Então eu não posso crer no Cristo e não crer na sua palavra, ou ser seletivo à sua palavra. Eu gosto do Cristo que me prometeu isso, prometeu aquilo, prometeu isso, prometeu aquilo outro. Mas o Cristo que diz, olha, tome a sua cruz e me siga, esse eu já não gosto tanto. Sabe aquele cara, pastor, que pega a Bíblia, deixa eu olhar o que me interessa. Vamos pegar a caixinha de promessas. Tem lá várias promessas, essas me interessam, mas a caixinha do compromisso, essa precisa existir. Ela existe também. Então, uma verdade que você vai precisar entender é que Cristo e sua palavra, a Bíblia, é a mesma coisa, é o verbo. Por que eu estou dizendo isso com todo o amor do mundo? É porque em alguns momentos a palavra vai te confrontar. Vai. Eu garanto que vai. Em alguns momentos a palavra vai mostrar a você que você está fazendo coisas que não são legais. Isso é verdade também. O mesmo Cristo que naquela cruz morreu por você e por mim, e permitiu hoje ser o nosso advogado, é o mesmo Cristo que através do Espírito Santo, Ele molda a minha vida e molda também a tua vida através da palavra. Então essa é uma verdade que você precisa entender. Eu não posso crer num Cristo e crer em Cristo e não crer no que Ele disse. Eu preciso crer em tudo que Ele disse, porque tudo que Ele disse faz parte do Evangelho. Isso, crer e praticar. E a prática não é cheia de conceitos religiosos. A prática é dia após dia, reconhecendo quem você é e o que Deus ainda fará e faz em tua vida. Quero terminar. Eu acho que a parte mais interessante de tudo que eu vou dizer também está no verso 48, que diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Deixa eu te falar algo. Pode dividir a tela, Wagner, por favor. No último dia, não haverá uma sensação de como eu me saí. Espera aí, deixa eu ver se eu vou passar, se eu não vou passar. Parece vestibular, né? Será que Deus está de bom humor? Será que, como vai ser? Será que Ele vai levar em conta alguma coisa? Será que Ele descobriu aquilo que eu fiz? Não. No último dia, quem vai julgar você mesmo é a própria palavra e como você recebeu ela. É como você recebeu ela no seu coração. Uma vez que o Espírito Santo te convenceu de algo, como você se portou. Até eu não ser convencido, ok. Mas uma vez que eu fui convencido, uma vez que as trevas saiu da minha vida, porque a luz da palavra foi revelada para mim, eu posso hoje dizer não, eu não quero. Então, quem vai me julgar é Deus? Não, quem está me julgando é eu, sou eu hoje. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Basicamente, é aquele que rejeitou a graça. Aquele que rejeitou o advogado, ele não quis o advogado, pastor. Verdade. O advogado estava lá para ele, advogando a causa dele, dizendo: vai, 1 milha a mais, estou junto com você, não desiste, vem para mim. Se desviou, levanta e volta. Fez uma bobagem enorme. Talvez você tenha traído o teu marido, tenha traído a tua esposa, jogado o seu casamento nos bolsões da vida. Quem sabe você perdeu o que você tinha por atitude tua. E hoje não consegue se levantar. Tem quem o julgue. Você vai precisar se levantar. Aproveite esse advogado. Aleluia. Peça perdão a Deus. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Aí eu pergunto:
Quem é o culpado? A pastora Amanda falou uma historinha uma vez na live das mulheres que eu acho bonita. Havia um cara que havia cometido um crime passivo de morte, e ele estava preso e seria morto. O juiz daquela sentença, isso é uma historinha, não está na Bíblia. Ele também era um pastor, e ele chegou lá disposto a libertar o cara. Ele chegou lá e disse ao cara: olha, eu vim aqui, estava com a Bíblia na mão, e disse: eu vim aqui trazer a oportunidade de você ser liberto. O cara olhou para a Bíblia e falou: a Bíblia pouco pode fazer por mim, eu não quero, eu não aceito. No meio da Bíblia estava a carta, estava a sentença dando a liberdade para o cara. Ele disse: é uma historinha, irmãos, historinha, não está na Bíblia. O cara disse: olha, é o seguinte, eu não quero, isso não me interessa, eu já fiz bobagem demais na vida. O juiz perguntou mais uma vez: eu estou te ofertando, é a chance que você tem de ser livre. Ele falou: eu rejeito essa chance. O juiz pegou, fechou a Bíblia e saiu. Quando ele foi embora e nunca mais voltou, o carcereiro falou: rapaz, o que você fez? O preso disse: o que eu fiz? Eu rejeitei, aquilo não resolve a minha vida. O rapaz falou o seguinte: aquele cara que estava aqui na tua frente era o juiz que te sentenciou, e ele estava querendo te libertar. A partir de hoje, nunca mais você vai poder dizer que foi o teu crime que te condenou. Não foi mais o teu crime que te condenou. Não foi mais esse adultério que você cometeu. Não foi mais essa bobagem que você fez na sua vida. E quem sabe hoje você pode ter destratado ou machucado, quem sabe, seus pais ou algum filho. Quem sabe ele já até partiu e agora sobrou só a dor no teu coração daquilo que você fez. Jesus me trouxe aqui essa noite para te mostrar uma verdade. A chance para você. A chance para você estar liberto disso tudo. A libertar desse peso que está assolando a tua vida. Quem sabe você já prometeu tantas vezes para tua esposa que não faria tal coisa e continua a fazer, que nem você mais consegue acreditar em você mesmo. Ainda há chance para você. Sabe aquela historinha que eu te contei? Aquele homem de fato foi morto, morreu. E a última declaração que ele disse foi: eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque rejeitei a liberdade. Eu rejeitei aquele que me libertaria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação, ela não dar-se-á apenas lá na glória eterna. Ela pode acontecer essa noite. Aí onde você está. Onde você está. Deixa Deus tirar o peso dessa culpa que tanto te atormenta. Jesus disse que quem nos julgará no último dia somos nós. É a própria palavra que Ele tem proferido. Sabe o que o pastor Paulo hoje falou daquele garoto que queria morrer, que queria tirar a sua vida? Ele ouviu uma verdade e ele voltou. Essa noite eu queria te convidar a descobrir essa verdade e se aprofundar cada vez mais no seu relacionamento com Deus.